vamos dar uma olhadinha agora em duas coisas muito importantes. A primeira, o que fez o STF. O Supremo Tribunal Federal determinou que os presidentes de empresas como Google, Meta e Spotify prestem depoimento à Polícia Federal em até 5 dias sobre uma possível atuação contra o PL das fake news. De outro lado, o governo reagiu ao que ele está chamando como uma ofensiva do Google contra o PL e o buscador retirou do ar o aviso que vai na contramão do projeto de lei. Isso se deu após medida cautelar emitida pela Secretaria Nacional do Consumidor, embora o Google diga que isso já estava previsto. O repórter Theo Cury está a postos e traz as últimas informações lá do STF. Boa noite, Theo. Boa noite, Raquel. Uma ótima noite para quem está no estúdio, excelente noite para quem nos acompanha. Foram 3 linhas de atuação, 3 ofensivas diferentes, seja pelo Poder Executivo, com o Ministério da Justiça por meio da Secretaria Nacional do Consumidor, pelo CAD e também pelo Supremo Tribunal Federal com relação às Big Techs, com relação a essas gigantes das plataformas digitais ao longo dos últimos dias que se posicionaram com relação de maneira contrária ao projeto de lei que trata das fake news e que está previsto para ser votado ainda hoje, com toda aquela incerteza pairando com relação a essa possibilidade. Pois bem, uma determinação então do Supremo Tribunal Federal, do ministro Alexandre de Moraes, tomada de maneira individualmente, em que ele determina que os presidentes, que os chefes dessas Big Techs, dessas plataformas, dessas empresas digitais, prestem esclarecimentos à Polícia Federal com relação ao posicionamento adotado por elas nas redes sociais e em suas plataformas ao longo dos últimos dias. A gente separou um trecho que vocês vão ver aí na tela, 2 trechos da decisão do ministro Alexandre de Moraes, em que ele diz o seguinte: a dignidade da pessoa humana, a proteção à vida de crianças e adolescentes e a manutenção do Estado democrático de direito estão acima dos interesses financeiros dos provedores de redes sociais e de serviços de mensageria privada, de troca de mensagens privada. O ministro diz: é urgente, razoável e necessária a definição, seja legislativa ou judicial, dos termos e limites da responsabilidade civil e administrativa das empresas, bem como de eventual responsabilidade penal de seus administradores. Por fim, e aí uma das determinações do ministro Alexandre de Moraes, nessa decisão expedida hoje, ele diz que a Polícia Federal deve, num prazo de 5 dias, ouvir os presidentes ou equivalentes das empresas Google, Meta, Spotify e Brasil Paralelo para que eles expliquem junto à Polícia Federal e também ao que a Polícia Federal pedir as razões de eles terem autorizado a utilização de mecanismos narrados nessa decisão, que podem, em tese, constituir abuso de poder econômico, bem como caracterizar uma contribuição ilícita para a desinformação, para o compartilhamento de notícias falsas praticada pelas milícias digitais. Decisão tomada pelo ministro Alexandre de Moraes nos inquéritos das milícias digitais e das fake news, inquéritos dos quais ele é relator lá no Supremo Tribunal Federal. A CNN entrou em contato com essas 4 empresas, mas até o momento não teve nenhuma resposta por parte delas. Raquel. Muito obrigado, Theo. Bom trabalho para você. Gente, agora eu vou destrinchar para vocês e para a nossa bancada aqui 2 pontos muito importantes desse debate. Primeiro, o estudo que está embasando, que está sendo usado como pretexto, base, argumento, tanto pelo governo federal, nas críticas que está fazendo às plataformas, quanto pelo ministro Alexandre de Moraes na sua decisão. Esse estudo foi feito pelo NetLab da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A pesquisa relata, abre aspas, reunimos evidências de que o Google vem apresentando resultados de busca enviesados para usuários que pesquisam por termos relacionados ao projeto de lei. E aí eles colocam, o Google está colocando uma mensagem, estava até o meio da tarde, contra o PL na sua tela inicial.
Segundo essa pesquisa, essas diferentes estratégias sugerem que o Google vem aproveitando de sua posição de liderança no mercado de buscas para propagar suas ideias e influenciar negativamente a percepção dos usuários sobre o projeto de lei em prol de seus interesses comerciais, o que pode configurar abuso de poder econômico. Fecha aspas. Então, amarrando para vocês, o NetLab diz que tem dois elementos importantes. Primeiro, um fato de que o Google não notificou lá na sua biblioteca de anúncios políticos, os anúncios políticos que estavam sendo feitos, inclusive os dele próprio, Google, sobre o projeto de lei das fake news. Depois, uma suspeita de que o Google estaria manipulando os resultados do seu algoritmo para proteger os seus interesses. Agora vamos ver o lado do Google. O Google disse que nunca ampliou o alcance de suas páginas com conteúdo contrário à PL das fake news e que campanhas desse tipo são frequentes no site. Então, a primeira coisa que o Google está dizendo, olha, se você mudar o jeito com que você faz a pesquisa, se você colocar lá PL, o número do PL, acho que é 2630, se não me engano, ou PL da censura, vai aparecer um tipo de pesquisa, é como a direita pesquisa. Se você colocar PL das fake news, vai aparecer outros resultados, é como a esquerda pesquisa. Eu fiz esse teste e é verdade. E depois ele está dizendo, olha, eu sempre fiz esses tipos de editoriais, não é a primeira vez. E aí nós separamos para vocês alguns exemplos. Na época da pandemia, a empresa destacou a frase nesse mesmo espaço: a todos os profissionais de saúde, obrigado. O Google também promoveu um link com informações sobre a doença, para quem clicava aí. Durante as eleições, o destaque ficou por conta de um link para assistir o primeiro debate presidencial. Era uma parceria do Google com a Band. Teve também um espaço que serviu para destacar a cobertura de campeonatos de futebol, como o Paulistão. E até a morte do Rei Pelé contou com um link no buscador da empresa. E mais recentemente, o Google destacou duas frases sobre o PL das fake news, aonde ele tem interesse direto. Sabia como o PL 2330 pode obrigar o Google a financiar notícias falsas? E o PL das fake news pode aumentar a confusão sobre o que é verdade e mentira no Brasil. O Google também explicou que no caso do PL das fake news, o planejamento era desativar o link no meio desta terça e que não foi por conta do que fez a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor por conta da determinação deles. Para o Google, aquilo então é um espaço editorial, como é um editorial do jornal. Já o governo, a Secretaria de Defesa do Consumidor, entende o contrário, entende que é uma promoção indevida de um interesse particular. João Caminoto, na sua avaliação, quem está com a razão? Olha, o Google foi muito infeliz, né, em citar essas outras campanhas, comparando com essa. Não tem interesse imediato com o resultado dessa votação, enquanto a questão da Covid, por exemplo, do combate, é uma questão, embora eu não tenha citado a Covid, mas eles se inserem nas poucas campanhas que eles usaram, editoriais, vamos dizer assim, uma questão social, uma questão humanitária, uma questão emergencial. Essa questão da votação da PL, então eu acho que o Google foi muito infeliz, nem se infeliz também de fazer esse editorial quase que vestindo a carapuça, falando que porque não é uma plataforma digital. Então, o Google está assumindo que é um meio de comunicação, de produção de conteúdo, no momento que ele publica um editorial. Então, foi de uma infelicidade enorme. Eu quero só deixar colocar uma pimentinha. Eu sou a favor da regulamentação. Eu acho que as plataformas, as big techs, não podem continuar atuando com a liberdade que elas têm, tá? Eu não acho que isso é um atentado à liberdade de expressão. O projeto de lei tem uma série de defeitos, precisa ser discutido, precisa ser depurado. Mas assim, nós não chegamos a 8 de janeiro por nada, gente. Isso tudo foi fermentado nas redes sociais. E ali, sim, quase que a gente perdeu a nossa liberdade. Muito mais do que a liberdade de expressão. Eu sou jornalista. Se eu falar uma bobagem, uma mentira aqui, eu vou ser punido. Eu vou ser processado,
eu vou ser, enfim, vou ter que responder isso à justiça. Mas as mídias sociais não. E quando acontece com um delay, o estrago é muito feito. E nós não estamos falando um fenômeno só no Brasil, nós estamos falando um fenômeno mundial. Outros países estão também adotando medidas nesse sentido. Há intenções políticas maliciosas? Há, mas isso não afasta a questão de que as plataformas sociais precisam ser, sim, reguladas, é a minha opinião. Joel? A gente precisa distinguir duas coisas que estão no meio dessa acusação. Uma delas, que se for verdadeira, é uma acusação que eu considero grave. Se o Google tiver realmente manipulado os resultados de busca para puxar a sardinha para o lado dele no debate da regulação das fake news. O Google está garantindo que não fez. Eu, para ser sincero, eu li o NetLab, eu vi ao longo do dia de ontem, vamos ser sinceros, rolou quase que um pânico moral acerca disso, num momento em que achavam que tudo o que acontecia, qualquer tela de bloqueio que aparecia, era censura das redes lutando para mudar a coisa. Tanto ontem quanto hoje, nesse da NetLab, eu não vi evidência conclusiva. Mas ok, é algo digno e justo de ser pesquisado. Eu considero que se o Google tiver feito isso, ele traiu a confiança de usuários que não esperam que a plataforma de pesquisa vai ter puxar uma sardinha política para o seu lado quando a pessoa faz a pesquisa. Isso é uma coisa. Outra coisa é quem está vendo o problema, e esse é o caso do governo, que deu multa de R$1 milhão por hora para o Google, por ele ter colocado de forma totalmente sinalizada, totalmente aberta na sua página inicial, um link para o seu posicionamento quanto ao PL das fake news. Isso vai além de se o Google é empresa de jornalismo, se é empresa de rede social, se é tipo de... Toda empresa tem o direito de se posicionar, ainda mais num projeto de lei que vai impactar o seu modelo de negócios. Quando rede de supermercado se coloca sobre a lei da sacolinha plástica, é direito deles. Eles não viram uma empresa de mídia ou um editorial por estar fazendo isso. Eles estão colocando nos meios dele, nas dependências dele, nos sites deles, nas páginas de redes sociais deles, o seu posicionamento. A gente viu, ao longo desses dias, a mídia profissional, órgãos de mídia, grandes empresas de mídia no Brasil, se colocando de maneira aberta, em alguns casos de maneira aberta, com um editorial, dando a sua opinião, em outros de maneira um pouco velada, mas óbvia também. Por exemplo, só chamando comentaristas de um lado para dar sua opinião ou só dando destaque para essas opiniões, no caso positivas quanto ao projeto de lei, nas suas homepages. Isso é um jeito de se posicionar. Vários grupos de mídia fizeram isso, inclusive fizeram de forma muito mais enviesada do que o Google News ali, que até teve algum equilíbrio na sua apresentação. O Google, então, ele está exercendo uma prerrogativa básica de qualquer organização, de qualquer instituição, de qualquer empresa, seja de mídias sociais, seja de mídia ou seja de qualquer outro tipo, que é se posicionar usando os seus próprios meios, sem enganar ninguém, sem deturpar a venda do seu serviço para ninguém ou a oferta do seu serviço para ninguém, se posicionar acerca de um tema que a afeta diretamente. Órgãos de mídia, de imprensa têm feito isso também, mas só incomodou o governo porque o Google está contra o projeto de lei que interessa ao governo. Agora, não é a primeira vez que o Google se coloca politicamente na sua homepage, porque surgiu isso também, né? Não. Se ele se colocou politicamente ali, é uma publicidade, portanto, muda e tal. Ele já fez isso antes. O Google deu alguns exemplos, concordo que o Minotto não foram os melhores, mas tem exemplos muito mais claros, sabe onde? No desenho do logo do Google, que ele muda periodicamente para homenagear personalidades, para defender causas e movimentos políticos, como direitos civis nos Estados Unidos, como a questão LGBT também, que ele já se colocou expressamente, com total razão do meu ponto de vista, para defender no que foi também um posicionamento político. Em agosto de 2020, defendeu o uso de máscaras e o distanciamento social, porque sim, são medidas com amparo científico, mas que se tornaram também statements políticos de quem defendia, porque a sociedade estava totalmente dividida quanto a essa questão. Então, o Google já se colocou politicamente diversas vezes na sua homepage. Essa, só mais uma, está sendo perseguida pelo governo porque contraria os interesses. O Google diz que não foi por causa da medida do governo, aí Google, sinto muito, eu duvido que você ter tirado a sua defesa do seu ponto de vista não tenha a ver com uma multa de R$1 milhão por hora. Onde já se viu isso? Vou colocar um ponto aqui, antes de passar para o Hélio e para a Janaína, na minha avaliação, eu acho que tem uma confusão nesse debate, talvez de uma forma proposital. Vou olhar aqui para três
Existe uma questão que é o mérito do projeto das fake news. E aí você pode ser a favor ou contra, como o João colocou, as plataformas sim, talvez precisem ser melhor reguladas. A gente não chegou ao 8 de janeiro à toa. Ali tem uma discussão de vários pontos importantes, depende, a gente pode ter mais ritmo, demorar mais tempo ou não, mas é uma discussão que precisa ser feita. Uma outra coisa é você discutir, você fazer um movimento judicial e fazer toda uma movimentação sobre como uma empresa privada vai ou não se posicionar. Se o Google manipulou os seus algoritmos, e agora, né, nós estamos falando hoje, terça-feira, 18h22, a gente ainda não tem evidências disso. A gente tem suspeitas. Isso vai ser investigado pela justiça. Se ele manipulou o seu algoritmo, aí é um problema. É uma questão grave. Agora, fazer propaganda em prol dos seus interesses, defender os seus interesses de uma forma aberta, isso aí toda empresa tem o seu direito. Acho que está misturada essas duas questões hoje no debate público brasileiro. Janaína. Bom, eu quero destacar primeiro, mais uma vez, o governo utilizando a sua máquina para pressionar quem pensa diferente. O CAD, muitas vezes, leva anos para analisar uma fusão, para analisar uma situação que é da sua competência. E, do dia para a noite, já tem notificações, intimações. Os representantes dessas plataformas, para quem não compreendeu, foram levados para dentro de procedimentos de natureza criminal. E isso porque nós ainda não temos a lei aprovada. Os fatos foram muito posteriores, porque qual é o fato que está sendo apurado? Uma suposta manipulação dessas plataformas. Isso aconteceu há alguns dias. Os inquéritos para os quais os representantes foram levados são inquéritos que estão instaurados há anos. Em regra, um inquérito é instaurado depois do fato acontecer. Então, já começa daí. A decisão de ouvir essas pessoas, e veja, não estou aqui defendendo ninguém, podem ser ouvidas, pode ter procedimento. O que incomoda, e eu falo aqui sempre com muito respeito, é que isso ocorra no dia em que ia acontecer a votação. Não deixa de ser uma forma, uma sinalização para o Poder Legislativo, né? Porque, assim, no dia em que ia acontecer a votação, o Supremo Tribunal Federal manda a Polícia Federal ouvir essas pessoas. A decisão é prolatada com fulcro num único. Não dá para dizer que seja um estudo. São ali algumas páginas que têm recebido o nome de estudo, produzidas por um laboratório ligado a uma universidade federal, né, que também fez um trabalho a toque de caixa. Quem lê esse estudo, ou esse trabalho, ou esse compilado, vai verificar que é utilizado uma série de adjetivos onde os autores do projeto mostram, sem sombra de dúvidas, a sua orientação política, inclusive caracterizando como bolsonarista um ou outro veículo que tem uma visão diferente. Esse tal estudo fala que o interesse das plataformas é dinheiro. Pois não. Né? Talvez seja necessário saber quem financia o tal laboratório. Porque eu não me conformo. Janaína, vamos ponderar. O FRJ é uma universidade renomada, o NetLab faz muitos trabalhos sobre a internet. Conversei com eles mais cedo, eles têm credibilidade nessa área. É peer reviewed? Eles estão fazendo sugestões ali, apontando indícios de problemas. Então, mas são acusações, né, significativas, e um único estudo, né, deu ensejo a levar pessoas para dentro de duas investigações que são significativas e que são de natureza penal.
Eu queria destacar que no próprio estudo e na própria decisão do excelentíssimo senhor ministro, está escrito lá que as cartas dessas plataformas foram assinadas. Então foram manifestações. Tem vários veículos de comunicação que estão fazendo editoriais, defendendo o projeto. Então, eu vejo assim como uma movimentação muito assustadora, talvez seja esse o adjetivo. Porque existe uma pressão para que o Poder Legislativo aprove um projeto. E o Poder Legislativo é autônomo e deve ser independente num verdadeiro Estado democrático de direito. Hoje, como a Raquel sempre levanta a legislação da Austrália, eu fui buscar o texto. É uma lei extensa, é uma lei detalhada, mas que trata, pelo menos foi a minha leitura, as pessoas podem, eu até publiquei o link nas minhas redes, trata exclusivamente desse relacionamento entre plataformas e veículos de imprensa. Inclusive fala assim, registro desses veículos. O nosso projeto, ele versa sobre temas muito amplos, mas ele é muito amplo. Então, é impossível aprovar um projeto dessa magnitude não existente no mundo. Porque não trata apenas da relação entre as plataformas e a imprensa, que se chama tradicional ou profissional. Não, trata de pontos diversos. Fala-se num processo administrativo, aplicação de multa, retirada de materiais, responsabilidade civil administrativa penal por não retirada de materiais. Cria-se um crime, claramente. Fala-se do relacionamento também com a classe artística, mas sem definir quem vai ganhar, quanto vai ganhar, quem vai definir o que se vai ganhar. Concede-se um poder muito grande para um governo que, mesmo sem ter essa lei aprovada, está usando a sua máquina. É flagrante o que está acontecendo. Janaína, só pegando aqui antes de passar a palavra para o Hélio, no estudo da UFRJ tem indícios relevantes, indícios que merecem sim investigação. Existe sim um ponto do quanto o governo está usando a sua máquina, porque ele é parte nesta questão. Vou trazer uma imagem, Hélio, para enriquecer aqui o nosso debate e já passo a palavra para você. Mais cedo, manifestantes favoráveis ao PL das fake news colocaram mochilas escolares no gramado em frente ao Congresso Nacional. As 35 mochilas simbolizam as vítimas mortas em ataques em escolas no país desde 2012, segundo o grupo. Placas com dados sobre problemas relativos à falta de regulação nas redes sociais também foram colocadas no local. Segundo uma pesquisa da ONG Havas, que organizou o ato, quase 94% dos brasileiros acreditam que as redes sociais não são seguras e 78% querem uma lei para regulamentar as redes. E em entrevista à CNN, o secretário nacional do consumidor, Vadi Damus, disse que o Google distorce e faz prática abusiva a favor de sua tese contra o PL das fake news. Vamos ouvir. Você não encontra opiniões favoráveis ao projeto na busca do Google. Isso nos parece uma distorção. Isso nos parece uma prática abusiva. Todos nós sabemos que o Google detém cerca de 96% aí desse chamado mercado de busca. Isso cria uma assimetria esmagadora, né? Isto simplesmente elimina o debate entre aqueles que são favoráveis à regulação e os que são desfavoráveis. Nós sabemos, e eu não preciso estar aqui demonstrando isso, uma análise empírica superficial mostra que essas plataformas se transformaram em verdadeiras trincheiras do extremismo de direita aqui no Brasil, com os malefícios, com os danos que isso causou, inclusive à nossa democracia.
O Google reforçou em nota enviada à CNN que não está ampliando o alcance de páginas contrárias ao PL das fake news e que não alterou manualmente posições na lista de resultados. A empresa disse ainda que o projeto de lei não foi discutido tão amplamente e que sofreu, abre aspas, alterações significativas nas últimas semanas. Hélio, voltando para a manifestação da ONG sobre a questão das escolas, esse é um tema que é muito caro à população brasileira. A gente viu uma série de ataques às escolas. A gente sabe que as conversas em redes sociais, sim, têm um efeito. A população brasileira, já vi algumas pesquisas, está majoritariamente a favor de algum tipo de regulação, de algum tipo de controle que limite o discurso de ódio. Agora, você colocar mochilas ali, querendo dizer que as redes, as grandes plataformas, são responsáveis pelaquela morte, acho que não tem evidências. Está dentro do limite de expressão, é uma manifestação, enfim, válida, mas me parece tão apelativa quanto a que a esquerda critica na direita. É uma demonização das plataformas e das redes sociais, que são, como o nome diz, plataformas neutras. As pessoas é que falam ali, não é a rede social que fala. Quando você vai no Facebook, não é o Facebook falando, não é o Twitter falando, são as pessoas falando. O que se quer é controlar o que as pessoas falam, né? Agora, isso está vindo. O Joel citou a multa de R$1 milhão por hora que o governo, não foi o judiciário não, o governo aplicou a Google por dar a sua opinião sobre o projeto. Isso aí, se você pegar em 24 horas e botar em notas de R$20, dá quase a altura do edifício Itália, só para você entender que tipo de coisa. E isso aí, na minha opinião, o Dino, ele está se comportando como o Armando Falcão, lá da ditadura, né, que trouxe a Lei Falcão, que era uma forma de calar a oposição, fazendo regras como, por exemplo, durante a campanha eleitoral, você não pode falar a sua plataforma, você não pode dizer o que você acha, só dizer o seu nome, porque isso beneficiava o governo, que era conhecido, e prejudicava a oposição. Aqui é a mesma coisa, está vindo o governo inteiro, a gente acabou de ver o secretário de Direito do Consumidor, vem o CAD junto, o Supremo Tribunal Federal, que apresentou esse projeto para a Câmara, hein? Que eu já acho muito esquisito isso acontecer, um poder apresentando um projeto, né, sugestões e projetos e se envolvendo no outro poder, também vem em cima, tudo no dia da votação. Ninguém quer saber o argumento que o Google falou. Só quer dar pancada no Google. Ninguém quer ouvir. O que o Google está dizendo aí? Por que ele está reclamando desse projeto? Já se presume que é só interesse financeiro. E, aliás, é interesse financeiro também de quem vai receber dinheiro desse projeto. Não é só de quem vai pagar, como o Google e as plataformas. Todos têm interesse financeiro aí. E tem outras questões, né? Então, o link do Google continua no ar, pessoal. Está lá no blog do Google. É só ir lá acessar, você vê os argumentos. Tá certo? Que eu acho que são relevantes, inclusive, de se assistir. Então, eu acho que está havendo uma enorme demonização das redes sociais, que está se querendo fechar o debate e está se querendo controlar, sim, a opinião. Por que a opinião não pode ser livre? A gente já tem o Código Penal, a gente já tem calúnia, difamação, injúria, já tem ameaça iminente, tudo isso já pode ser punido. O que se quer aqui, e o governo quer muito, não é isso, é controlar a opinião na sociedade, né? E aí se mistura, a gente viu aí, agora o Supremo convocou para dar esclarecimentos num tema criminal, uma rede social, o Brasil Paralelo, que não tem nada a ver com mídia, que deve ter dado uma opinião sobre o projeto. Ora, afinal, não se pode dar opinião sobre o projeto? Por que as redes não podem dar opinião sobre o projeto? Eu acho que são perfeitamente legítimas as opiniões de todo mundo. Essas opiniões têm que circular. Hélio, só pontuando, você disse dos interesses financeiros das pessoas que são a favor do projeto, das entidades, das empresas de comunicação, etc. Agora, é inegável que o Google e as empresas, as redes, as grandes Big Techs têm interesses financeiros em não aprovar o projeto. E é legítimo. Mas o que eu estou dizendo é legítimo, só terminando. Porque quanto mais regulação, mais elas vão ter que gastar para modelar o algoritmo, para tirar determinados conteúdos do ar.
é legítimo, está lá nos riscos que eles colocam para os investidores, que olha, a gente tem riscos de passar regulações em diversos lugares do mundo e isso pode afetar os nossos lucros. Eu não vejo um problema de se demonizar isso, mas sim, tem um impacto no seu interesse financeiro. Mas esse não é o principal impacto financeiro do projeto. O impacto financeiro do projeto, que está claríssimo, que está sendo discutido, é quanto as plataformas pagarão para donos de conteúdo por simplesmente colocar uma manchete. São os dois impactos. O projeto traz dois impactos. Ele traz custo para as plataformas e ele traz o pagamento para as empresas de mídia. Mas o criador de conteúdo em geral. Por que um lado pode falar livremente e o outro não? É isso. Não, perfeitamente. Exatamente. O lado que recebe o cheque pode falar. O lado que paga o cheque não pode falar. Estamos de acordo. Os dois lados devem e podem, e isso a democracia tem que falar. Agora, tem interesses financeiros dos dois lados. Caminoto. Eu queria fazer uma observação na comparação do Google com jornais, editoriais. Eu não concordo. A presença do Google nas nossas vidas, ela é quase monopolizadora. Qualquer busca que você vai fazer, você cai no Google. Na hora que eu ponho lá, quero buscar um restaurante, eu não estou buscando a opinião do Google, editorializada do Google. Ao contrário, se eu vou para um jornal, Estadão, Folha, Valor, Globo, CNN, eu vou lá por uma opção minha e vou ler a opinião ou vou pagar uma assinatura. Então, eu acho que não. O Google tem todo o direito de se defender, tem argumentos muito fortes também, concordo, mas não dessa maneira. Eu acho que colocou, naquele momento que o Google pôs aquela opinião, aquela visão, inclusive um artigo também de um diretor, um diretor do Google falando da comparação, que a PL vai confundir a mentira e a verdade. Enfim, eu acho que a partir daquele momento, eu acho até interessante, o Google assumiu também uma posição de que não é apenas uma plataforma tecnológica. Então, ótimo, e ele tem todo o direito de assumir. Vamos ver como que isso vai prosseguir a partir de agora, porque isso tem consequências muito importantes, tanto na posição do Google no Brasil como no exterior. João, só antes de voltar para eles aqui, detalha um pouco melhor isso, porque sim, ele está assumindo que não é só a estrada, ele não é só o fio, ele também tem uma opinião, ele também tem um editorial. Exato. Hoje, quando eu abri os jornais de manhã, vocês viram lá um anúncio do Google com as suas posições claras e coerentes, etc. Mas no momento que ele usa a plataforma dele, que é quase um domínio total na busca para toda a população, para todos, e você encontra, sem pedir, uma posição editorializada, sem identificar que aquilo é um anúncio, é um anúncio publicitário, eu acho que realmente é grave no sentido para quem se diz como apenas um caminho e não um meio também de produção de conteúdo. Eu acho que é uma discussão a ser... Agora, isso é uma coisa. Espera aí, eu vou dar a palavra para o Joel. Joel, o Google se coloca, quando ele faz um editorial, ele coloca em risco a tese dele de neutralidade da rede? Dessa forma que foi feita aí, que é colocar uma chamada para um texto na homepage dele? Não, de forma alguma. Ele faz a mesma coisa que qualquer empresa, que uma rede de supermercado faz, a colocar a sua opinião sobre uma lei que a impacta. Nem por isso o supermercado virou. Então, ele também é um grupo de mídia agora, que está editorializando. Ele não é mais um vendedor de bens o supermercado de mercado. É um supermercado. O Google perderia... Tem uma diferença aí, Deixa eu só terminar. Não, porque qualquer empresa vai poder usar os seus meios para se posicionar. O Google estaria realmente caindo nisso que está sendo acusado, de virar alguém que não está apenas sendo um agregador de links, de pesquisa, dada a relevância deles para as pessoas, ele estaria perdendo isso, se tornando um veículo que editorializa, se ele, e essa é a acusação, mas que ainda não foi provada... E que ele negou. E que ele está negando peremptoriamente, se ele estiver realmente alterando, interferindo no resultado da pesquisa para... empurrar para o leitor, empurrar para o usuário os links que concordam com a opinião dele. Se ele estiver fazendo isso, Joel. sim. Mas só por ter colocado na home dele, e vamos ser sinceros, gente, muitos de nós
mesmo quando faz pesquisa no Google, nem entra na home. Porque se você botar no campo de URL, de endereço do seu navegador a pesquisa, você já faz a pesquisa sem nem passar pela home. E o Google deixou muito claro, desde quando botou isso, que era um posicionamento dele enquanto empresa ali, assim como era posicionamento dele enquanto empresa, defender, num ato político, o uso de máscaras e distanciamento social, defender a causa LGBT, como fez diversas vezes, defender direitos civis, como fez diversas vezes. Ninguém dizia que ele deixou de ser um agregador neutro quando ele fez isso. Só agora, só quando está no interesse de um governo que está com um projeto de lei que vai impactar diretamente essa empresa. Vou voltar para o Caminoto, mas só fazendo uma analogia com o que você falou para o jornalismo, eu acho que tem uma diferença. Se ele manipular o algoritmo, é a mesma coisa que uma empresa jornalística ir lá e mexer nas matérias, mexer na sua linha editorial para manipular sem que o leitor, o telespectador saiba o resultado da informação. Mas ele nega o que é diferente, eu faria uma analogia similar, de Raquel. você fazer um editorial. Para mim, a analogia similar é uma empresa de jornalismo que escolha previamente as opiniões que ela vai ouvir para concordar com o que ela acredita. Se uma empresa faz isso, ela está distorcendo também, porque o público espera que ela vá consultar especialistas de forma imparcial. Agora, você faz, exato, é o que se espera do jornalismo. Agora, quando ele faz um editorial sobre a sua posição e aquilo ali não é um espaço de propaganda, não está à venda. São editoriais políticos do Google, são posicionamentos dele. Ele não está, ele está deixando de ser neutro. Caminoto. Eu discordo do Joel em comparação com outros negócios, supermercado ou mesmo um banco. Qualquer empresa. O Google tem um monopólio na busca, gente. Não tem como fugir do Google. Eu tenho a escolha do jornal que eu leio, o banco que eu vou, o supermercado que eu vou, e o poder de disseminação da informação, a tecnologia é imenso. Não tem comparação com nenhum outro paralelo. Então, eu discordo um pouco nisso. Eu acho que, eu ainda acho que no momento que o Google coloca no topo a sua opinião, sem identificar isso como uma posição publicitária, isso não é correto. Eticamente, eu acho que um jornal, quando faz o seu editorial, ele está bem claro que ali é a opinião do jornal, concorde você ou não, né? Concorde o leitor ou não, foi uma escolha do leitor ler, sendo que ali a pessoa, basicamente, num lugar de extremo destaque na busca. Eu acho que é um precedente grave, sim, que nós presenciamos aqui. Se ele tem direito de fazer isso, tem todo um aspecto legal, que eu acho que até a Janaína entende muito mais do que eu isso, mas eu acho que eticamente foi uma coisa grave, porque ele é um afetado diretamente por isso, né? Eu estava conversando hoje com meu filho, ele falou, a gente estava conversando um pouco sobre isso, ele falando, que nem você vai jogar no futebol no campo do adversário, e aí ele põe, né, o campo, o gol do seu tamanho é um pouco menor, a bola, mas ninguém fica sabendo daquilo, não é correto. Desculpa, mas eu acho assim, Caminoto, o Google pisou na bola. Então, mas isso de colocar no topo da busca, isso é uma acusação que está sendo feita. Isso não tem prova por enquanto. O que o Google fez foi colocar num lugar que não é resultado junto à de caixa, busca. Joel. Não, né? Junto à caixa. Eu não estou falando no... essa pesquisa da universidade, acho que isso tem que ser investigado, apurado. Isso daí é uma acusação, é uma suspeita grave, mas tem que ser devidamente investigado. O que eu digo é que quando você abria a busca do Google, vinha o link para o artigo da empresa. Isso. Deixando claro. Rapidinho, antes de passar a palavra para você, eu só vou trazer um posicionamento de outro lado. Nós dissemos agora há pouco que estávamos esperando o posicionamento das empresas que serão ouvidas pela Polícia Federal. Em nota, o Spotify disse, abre aspas, pelos termos e condições de publicidade do Spotify, não aceitamos anúncios políticos em nossa plataforma no Brasil. Um anúncio de terceiros foi veiculado por engano e removido assim que o erro foi detectado. Fecha aspas. A CNN ainda espera o posicionamento da Meta e do Brasil Paralelo. Vou contextualizar para vocês o que aparece no estudo da NetLab,
que o Spotify estava vinculando anúncios contrários ao projeto de lei das fake news e que isso contraria as suas políticas, porque ele se compromete a não veicular anúncios políticos. O Spotify está admitindo que houve um engano e que foi retirado assim que isso aconteceu. Eu posso dar um depoimento pessoal para vocês que eu ouvi várias e várias vezes esse anúncio no Spotify. Eu queria só mencionar que o Google ele tem uma participação grande de mercado, mas você tem o Bing da Microsoft, que tem o ChatGPT embutido, mas é insignificante, que eu uso muito. Você tem o DuckDuckGo, que é bastante ligado em privacidade, que você pode usar. E que se a pessoa que estiver nos assistindo e estiver curiosa por que as pessoas querem tanto tirar essa informação, repito que esse link que o Google explica os argumentos, que é bastante interessante de ler, continua no blog do Google e qualquer pesquisa no próprio Google ou no DuckDuck ou no Bing, você vai chegar nesses argumentos, que é o que importa, que é o que está se querendo suprimir para que ninguém veja. Janaína. Não, para mim está muito claro, né, que existe uma pressão para reprimir. E o que é mais cômico é ler que as plataformas são de direita. Aliás, é importante destacar que a própria terminologia utilizada nesse único estudo é uma terminologia claramente à esquerda, né? Porque utiliza adjetivos. E é interessante que no estudo eles fazem referência à oposição. É muito interessante. Então, eles se colocam mesmo ao lado do governo, a favor do projeto, né? Qual é o distanciamento desse estudo? O perigo que nós corremos, né, é de gerar um grau de asfixia para as plataformas que não existe em nenhum outro país que se diga democrático, né? Países não democráticos têm plataformas estatais. O perigo que nós corremos é gerar um clima de asfixia, já não só sob o ponto de vista econômico-financeiro, mas sob o ponto de vista estatal, inclusive por meio do braço mais forte, que é o direito penal, né? E nós caminharmos para uma plataforma que seja admitida, que seja permitida, onde só se leia e escreva, né, o que é do gosto do governo. Essas plataformas todas seguiram a mentalidade, né, do governo de hoje, no período da pandemia. Isso é fato. Eu poderia dar uma série de exemplos aqui, mas eles próprios disseram isso, né, na sua defesa, pelo menos na defesa pública. Por que agora as mesmas plataformas que eram aplaudidas, né, estão sendo caladas? E eu insisto, isso antes do projeto ser aprovado. Imaginem se houver esse instrumento. Quem corre risco aqui não é a plataforma A ou a plataforma B, é o cidadão brasileiro. É o cidadão brasileiro e não é só de direita não, viu? Porque tem muito esquerdista que já percebeu. Tem muito esquerdista que já percebeu. Mas criaram essa ficção de que são só os direitistas que estão contra o projeto. Isso não é verdade. Mas aí é preciso sempre matizar o debate, né, Janaína? Porque não chegamos no 8 de janeiro à toa. Está tendo uma confusão dessas discussões. Não, estou falando que está tendo uma confusão dessas discussões. Uma coisa é o mérito do projeto, que a gente pode discutir aqui amplamente, já discutimos várias vezes, deve ou não deve regular, as plataformas têm ou não têm mais responsabilidades, podem melhorar a sua regulação. A outra coisa é esse ataque que está sendo feito às plataformas, essa discussão se o Google manipulou ou não o seu algoritmo, que ainda não sabemos, essa evidência, não existe essa comprovação.